A vida, muitas vezes, é como um banquete de normas, de expectativas, de regras silenciosas que ditam quem somos, com quem nos sentamos e, principalmente, quem deve ficar do lado de fora. Imagine uma cidade empoeirada da Galileia, há 2000 anos. Um banquete, mas não um banquete qualquer. Era na casa de Simão, o fariseu. E Simão não era um homem qualquer. Ele era um guardião das regras. Um homem de posição, de respeito. Um homem que, aos olhos da sociedade, estava no topo. E naquele dia, seu convidado de honra era o homem que todos queriam ver. Jesus de Nazaré. O cenário está montado. A mesa farta, os convidados de prestígio, o ar pesado de formalidade. Mas do lado de fora existe uma sombra, uma mulher. Uma mulher que a cidade inteira conhecia, não pelo seu nome, mas pela sua reputação. Uma pecadora, uma pária. Seu nome real se perdeu no tempo, mas sua história ecoa até hoje. Ela sabia que por todas as normas, ela não pertencia ali. A sua presença era uma afronta, uma mancha na reputação de Simão. Mas ela tinha um tesouro, um vaso de alabastro, preenchido com um perfume que valia o trabalho de um ano inteiro. E ela tinha uma fé que valia mais que todos os tesouros do mundo. O que leva uma pessoa a quebrar todas as regras, a enfrentar a humilhação pública, a desafiar o mundo inteiro por um único momento. Ela não estava ali para comer. Não estava ali para ser vista. Ela estava ali para expressar o que não podia ser dito em palavras. O roteiro daquele jantar parecia já escrito, mas ela, com seu ato de coragem, ia rasgá-lo por completo. Ela entrou silenciosamente por entre as frestas da formalidade e do julgamento. Seus olhos não buscavam os olhares curiosos, mas apenas os pés do mestre que repousavam à mesa. E então, o impensável acontece. Ela se ajoelha. As lágrimas começam a rolar. Uma cachoeira de arrependimento, de gratidão, de amor. Elas caem sobre os pés de Jesus. E em um ato que choca a todos, ela solta o cabelo, a glória da mulher, algo que jamais deveria ser exposto em público, e os usa para enxugar os pés dele. Um escândalo. Aquele perfume caro, reservado para ocasiões sagradas, agora era derramado em um gesto de total adoração. O aroma se espalha, misturando-se ao cheiro da comida, ao ar de superioridade. O banquete é interrompido. A atmosfera muda. De formal para tensa, de julgador para questionadora. Simão, o anfitrião, observa a cena e seu coração endurecido começa a murmurar. Se este homem fosse mesmo um profeta, ele pensa, ele saberia que tipo de mulher é esta que o está tocando. Ele saberia que ela é uma pecadora. O julgamento de Simão era a voz da convenção, a voz de uma sociedade que definia o valor das pessoas por seus erros. Ele via apenas uma mulher manchada e um suposto profeta que estava ignorando as regras mais básicas de pureza e separação. Mas ele não sabia que naquele silêncio, Jesus estava lendo não apenas a sua mente, mas a mente de cada um ali. Ele via o coração da mulher e via a cegueira de Simão. A história poderia ter terminado aí, com a mulher humilhada e expulsa. Mas o mestre não veio para seguir o roteiro do mundo. Ele se vira para Simão e, com uma calma perturbadora, conta uma parábola. Uma história simples, mas com uma profundidade infinita. Um certo credor tinha 2 devedores. Jesus começa. Um devia 500 moedas, o outro 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar. Então ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles, Simão, amará mais? A lógica de Simão era impecável. Ele responde sem hesitar. Suponho que aquele a quem foi perdoado mais. E Jesus, com um leve sorriso que Simão provavelmente não notou, diz: julgaste bem. A resposta de Jesus não é um elogio, mas uma armadilha. Ele acaba de forçar Simão a julgar a si mesmo, usando sua própria lógica. E é aqui que o verdadeiro poder da cena se revela. A pecadora não era a única devedora.
Simão também era. Jesus aponta para a mulher e, com uma voz que penetra a alma de todos os presentes, faz a lista dos deveres de um anfitrião que Simão falhou em cumprir. Entrei em sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Esta, no entanto, lavou-os com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me deu um beijo. Ela não para de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo. Ela ungiu meus pés com um perfume caro. O contraste é brutal. Simão, o homem da lei e da pureza, havia falhado nas demonstrações mais básicas de hospitalidade. A mulher, a pecadora, tinha demonstrado um amor e uma devoção que Simão, em toda a sua retidão, jamais poderia conceber. Seus pecados, grandes ou pequenos, haviam sido perdoados, e é por isso que ela amava tanto. Porque o amor dela não era a causa do perdão, mas o resultado dele. Era uma cascata de gratidão, um amor transbordante por quem a libertou de seu fardo. E então, as palavras que mudaram tudo. Os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou. E para a mulher, a palavra final, que cortou a tensão como uma espada: a tua fé te salvou, vai em paz. O que era aquilo? Como um homem que não era sacerdote ou fariseu, podia simplesmente declarar pecados perdoados? A cena é um terremoto, um sismo moral. As fundações de tudo o que eles acreditavam começam a rachar. O perdão não vinha mais de um ritual, de um sacrifício, mas de um encontro, de um ato de fé e de amor. Aquele que menos se via como devedor, Simão, era o que menos amava, e a que mais se reconhecia pecadora. A mulher foi a que demonstrou um amor tão grande que o aroma do seu perfume ainda é sentido, 2000 anos depois. A história nos força a olhar para nossos próprios corações. Somos como Simão, cheios de regras, julgamentos e uma sensação perigosa de autossuficiência. Olhamos para os outros e vemos a lista de seus erros, sem enxergar a humanidade por baixo. Ou somos como a mulher, prontos para quebrar o vaso de nossas próprias expectativas, de nosso orgulho, e derramar o que temos de mais precioso aos pés do Mestre. Esta não é apenas uma história sobre perdão, é uma história sobre o preço do perdão, a verdadeira natureza da fé e, acima de tudo, sobre o amor radical. O amor que não se preocupa com o que a sociedade vai pensar, o amor que se ajoelha, o amor que chora e que se entrega sem reservas. Aquele banquete na casa de Simão não foi apenas uma refeição, foi um palco para a maior de todas as lições, a de que o perdão não é um prêmio para os merecedores, mas um presente para os desesperados. Aquele banquete terminou. Os convidados foram para casa, com suas mentes perturbadas. A mulher, agora com um novo nome, o nome Perdoada, partiu em paz. E o perfume do alabastro, misturado com as lágrimas de uma mulher e o amor de um Deus, continuou a perfumar a história como uma lembrança eterna. O maior de todos os escândalos não foi o ato da mulher, mas o perdão que ela recebeu. Um perdão que nos convida hoje a quebrar nossos próprios vasos de julgamento e a nos ajoelharmos em gratidão. E talvez, só talvez então, o verdadeiro aroma da vida possa se espalhar, perfumando o mundo ao nosso redor. Esse episódio é um dos mais belos retratos da graça. A mulher não foi até Jesus para discutir teologia, mas para entregar o que tinha de mais precioso, seu coração arrependido. Enquanto Simão ofereceu a Jesus apenas uma recepção fria e distante, ela deu tudo. A diferença entre os dois não estava no tamanho do pecado, mas na consciência dele. Jesus ensina que quanto maior o perdão recebido, maior o amor em resposta. E essa é a essência do Evangelho. Não é a religiosidade externa que salva, mas a fé em Cristo e a entrega sincera. No próximo episódio, veremos Jesus e seus discípulos enfrentarem uma das cenas mais marcantes de seu ministério. Uma tempestade violenta no mar da Galileia. O medo,
toma conta dos discípulos, mas uma só ordem de Jesus transforma o caos em calmaria. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal da Manjedoura à Cruz e continue acompanhando cada passo da vida de Jesus.